Saudações ancestrais a você que está aí assistindo a gente do outro lado da telinha. A bênção para quem é de a bênção. Nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Pod Pemba. Um podcast idealizado pelo coletivo Que Querer através da Rádio Sensg, uma iniciativa do Centro Espírita Nossa Senhora da Guia, o nosso Quilombo de Vovó Maria Conga. Esse projeto foi feito graças aos recursos da Lei Paulo Gustavo. Hoje eu estou aqui com meu irmão Tiago. E antes que a gente se apresente, nós vamos fazer a nossa audiodescrição. E perdoe caso a gente fale, que também estamos no processo de aprendizado. Mas para todos verem, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos longos, negros, de pele clara, cabelo liso. Estou com um batom roxo e uma blusa que tem a imagem de várias mulheres indígenas estampada na camisa. Boa noite. Eu sou um menino sem cabelo, mas era preto quando eu tinha. Eu tô vestindo uma camisa listrada e é isso, né? Bom, gente, vou me apresentar para você que não me conhece. Eu sou a Pitauã, também conhecida como Eleonora e também conhecida como Lira do Islã. Sou filha aqui do Centro Espírita Nossa Senhora da Guia e com muito orgulho e muita honra visto a camisa do coletivo Que Querer e sou uma das mãos aí atuantes. Vou apresentar meu irmão, Tiago. E é uma pessoa que eu chamo carinhosamente, fraternalmente, de Babaloçãe, mas é um apelido carinhoso. E é o pai do João, o pai da Bia, bombeiro militar, há alguns poucos anos, e também uma das mãos atuantes aqui do nosso quilombo. E assim, queria começar te agradecendo, não só por estar aqui com a gente, por ter topado partilhar um pouco do seu saber com a gente nesse podcast, mas agradecer mesmo e agradecer de coração por todo o trabalho que você faz pela casa, mas eu queria agradecer principalmente pelo aquele trabalho que a gente não vê, por tudo aquilo que você segura que a gente não vê. Então, saiba que o que você segura beneficia todos nós. Então, quando você segura alguma coisa, tá me ajudando lá em casa, tá ajudando a gente. Então, é te agradecer, meu irmão, pelo trabalho. Obrigada, obrigada. Acaba que trabalhar aqui é um privilégio, né? Sempre que eu tenho oportunidade que a avó está em terra, eu agradeço por ela permitir que eu trabalhe nesse quilombo. Para mim é importante daqui. Tudo que eu faço aqui tem um significado muito grande na minha vida. E até a forma que você me apresentou como Baba Lossanha, talvez um apelido, né, um título, para um povo iorubá seria algo muito importante. Se você levar para uma raiz banto, seria o Tata-Saba, né, o pai das folhas. Mas a forma que eu me enxergo aqui em relação a essa função, que é mais uma das que eu exerço no quilombo, eu sou o menino que vai buscar as plantas para trabalhar. É isso, então, e sou muito feliz de fazer isso. Muito importante para mim. E vamos trocar ideia, né?
Meu povo, essas pessoas que se apresentam com modéstia são as pessoas que mais têm para ensinar. Então fica de olho nesse papo, porque vai ser um papo muito gostoso. E eu confesso que eu estou ansiosa para ouvir umas histórias. Te convido a ouvir algumas histórias aqui com a gente hoje. E para a gente começar numa, numa energia boa, eu queria que você explicasse para gente o que que é a pemba do pó de pemba. O que que é a pemba? A pemba é um composto, né, que é usado no início do ritual para fazer uma limpeza da casa. Basicamente é isso, né? E tem uma cantiga muito bonita que fala que a pemba não anda, a pemba voa. Então, quando a gente traz esse nome de pó de pemba, é querendo também que a informação voe, sabe? Que a gente use esse verbo realizador de Exu para voar, para compartilhar as informações. Então, assim como essa fumaça aí tá voando, que você receba aí a pemba aí do outro lado. Bom, queria, meu irmão, que você começasse falando pra gente, porque o papo vai ser longo, já tô sabendo disso. Que você contasse pra gente como é que foi esse chamado espiritual, mas lá pro Tiago criança, como é que começou essa questão da espiritualidade, da ancestralidade na sua vida lá no comecinho? Então, o meu início foi bem cedo. Primeira vez que eu entrei dentro de um terreiro, nessa existência, foi na barriga da minha mãe. A história é que o meu avô, ele era da Umbanda, meu avô materno, era um pai de 16 filhos, família bem longa, né? E minha mãe era a filha caçula dele. E quando minha mãe ficou grávida de mim, lá em 1983, o meu avô, numa dessas giras que ele frequentava, recebeu um comunicado de uma entidade. Essas histórias, assim, eu sei por alto, porque o meu avô, que poderia me esclarecer melhor, já não se encontra nesse plano. E a minha mãe, por alguns motivos, assim, questão de fé, ela não entende muito a nossa manifestação aqui. Mas é o momento dela, né, o processo dela. Mas foi a que me passou o que eu sei. Pouco que eu sei que eu comecei a tentar entender. Mas aí essa entidade chegou para o meu avô e falou: Ó, sua filha mais nova, ela está grávida, e essa gravidez é uma gravidez de risco. Então a sua filha ela corre risco de perder a criança e falecer no parto. E aí meu avô ficou angustiado com essa informação. E aí perguntou: e aí, o que a gente faz em relação a isso? Como é que a gente procede, né? Aí ele falou: traz ela aqui que a gente vai fazer uma macumba aqui, fazer um trabalho aqui para ver o que que dá. E aí minha mãe começou a frequentar o terreiro, eu na barriga dela ainda. E a minha mãe, assim, ela descreve que ia nesse terreiro, que eles colocavam ela num quarto, acendia vela, colocava folhas, plantas nela, né? Então, plantava ponto. Bem vago toda essa informação, mas eu imagino que era feito pelo que a gente presencia aqui no terreiro. Então, assim, hoje eu entendo que. E aí veio o parto, né? No dia 10 de abril de 1984, às 4 horas da manhã eu nasci. Minha mãe fala que foi um trabalho de parto muito difícil, que ela sentiu muita dor. Ela achou realmente que, pô, acho que aquilo que foi falado lá vai acontecer. Só que o, o amparo aí da espiritualidade eu sobrevivi, minha mãe sobreviveu. E ela conta assim, que eu nasci às 4h10 da manhã. E ela só foi me ver às 6 horas da tarde. E aí, nesse intervalo, esse papo de 40 anos atrás, não tinha tanto acesso à informação. E ela também não sabia o que estava acontecendo. E ela falou que, cadê meu filho? Onde que ele está? Me tiraram dela. E aí vinha psicólogo, assistente social, médico conversar com ela, querendo saber como tinha sido o pré-natal. Naquela época não era como é hoje, né? Não tinha tanto acesso assim a esses recursos, a esses serviços de saúde. E ela muito nova, na época ela tinha 20 anos, também não sabia explicar. E também não trouxe essa informação que existia, que foi dada para ela dentro de um terreiro, para o meu avô, porque
existia muita resistência em relação a isso. E aí ela não sabia explicar, até que quando foi 6 horas da tarde, me trouxeram para minha mãe. E ela foi lá, recebeu a criança. E aí, para ela deu tudo certo, a criança estava ali viva, foi um alívio. Então, assim, meu primeiro contato dentro de um terreiro foi ainda na barriga da minha mãe. E hoje eu penso que talvez se não fosse por conta dessa intervenção, eu não teria nem nascido. Então é muito importante para mim esse ambiente, muito importante tudo que é feito aqui para mim. Talvez explique o porquê que eu tenho tanto apreço pelos trabalhos que são feitos aqui, quando eu entendi isso daí. E aí, depois disso, minha mãe falou que meu avô, por ser do santo, assim, eu nasci no dia 10 de abril, ele me batizou numa igreja católica, que era um hábito da época, né? No dia 13 de maio, no dia que é o dia da abolição da escravatura, na igreja de São Sebastião. E depois do ritual religioso, ele fez uma feijoada dentro do terreiro que ele frequentava. Assim, então, tudo isso já tinha um porquê, tinha um fundamento do meu avô fazer tudo isso, mesmo que não fosse explicado na época. E aí minha mãe conta que durante a minha infância, meus primeiros anos de vida, eu comecei a apresentar alguns problemas que ela achava que eram problemas de saúde. Ela conta assim, ó, dava 6 horas da tarde, você começava a chorar, 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 e não parava de chorar, e passava 2, 3 horas chorando. E ela corria para o hospital. Chegava lá no hospital, até ser atendido e tudo, eu parava de chorar, o médico examinava e falou, ó, a criança não tem nada, pode ser cólica, pode ser gases, pode ser um monte de coisa. Medicava, e aí voltava no outro dia, a mesma coisa, isso persistindo. Até que um dia a minha mãe estava em casa e ela falou, cara, era pontual, 6 horas da tarde, começava a sua choradeira. E ela morava num bairro chamado Agualimpa, no alto de um morro, né? E meu avô morava na metade do morro. Ela falou que deu 6 horas da tarde, meu avô subiu o morro, chegou lá, ela desesperada ali, eu estava no colo, meu pai trabalhou na época sozinho. Falou, ó, o Thiago tá chorando, né? Ela falou, tá chorando, isso todo dia é a mesma coisa, a gente não sabe o que faz mais. Aí ele falou assim, não, então me entrega aqui, porque a minha tia, que é mais velha do que a minha mãe, ela, na casa do meu avô, morava com meu avô, ela tinha recebido uma entidade, um herê, o Zezinho. E aí, meu avô foi, me pegou, me levou lá pro Zezinho, esse herê, e aí falou que chegou lá, o Zezinho brincava comigo. Na verdade, ele estava ali cuidando de mim. E ela falou que a partir desse dia, quando eu começava a chorar, eu chorava na minha casa, minha tia incorporava na casa do meu avô me buscava. Então virou uma rotina esse contato com esse serê. Eu até entendo que o Zezinho foi a primeira criança que eu tive contato, meu primeiro amigo. E um herê que veio cuidar de mim nesses primeiros anos de vida. E eu tenho uma lembrança assim, porque isso se arrastou durante anos. Eu era pequeno, talvez na idade do João, meu filho tem 4 anos hoje, mas talvez uns 3 anos. Eu tenho uma memória muito viva de um dia eu chegando lá para brincar com o Zezinho, porque virou assim, para mim era uma festa lá brincar com o Zezinho, né? E aí, eu fui brincar com o Zezinho chegou para mim e falou assim: ó, a partir de hoje eu não vou vir mais aqui brincar contigo, mas eu vou pedir para que os meus amigos, eles são curumim, e eles que vão tomar conta de você agora. E nunca mais o Zezinho veio. E aí depois disso, a minha vida por conta que meu avô parou de frequentar o terreiro, porque já era idoso, a minha família não deu prosseguimento a essa manifestação de fé, e eu me afastei do terreiro. Mas tinha uma herança católica ainda muito forte. Então, a minha madrinha, a dona Maria Helena, uma pessoa que eu tenho muito apreço, né, que cuidou de mim também na minha primeira infância, e cuida de mim até hoje, de certa forma, ela, lembro assim, que todo dia 2 de outubro ela me levava para Aparecida do Norte, porque ela, e todo dia 12 ela me levava para Aparecida do Norte, chegava lá, acendia uma vela do meu tamanho. Então, assim, de talvez 2 anos de idade até uns 10 anos de idade, cada ano era o tamanho de vela. Deixa eu te fazer uma pergunta. E tinha um motivo específico? Era uma promessa ou... Então, assim, hoje que
todo esse entendimento me veio à tona por conta dessa vivência de terreiro. A minha tia, ela está enfrentando problema de saúde por conta de Alzheimer, por causa da idade. Então, para quem eu poderia buscar essa informação, já não tenho como, né, saber o porquê que ela fazia isso. Eu sei que ela era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Acredito que poderia ser. Ou também uma forma de cuidar, né? Forma de cuidar, aquele cuidado dela era fazendo isso daí. Então era assim, era uma rotina muito interessante. E a gente está até conversando antes, né? Na semana passada a gente estava aqui no terreiro, preparando a festa para o Dia das Crianças, e aí chegou uma irmã aqui, outra pessoa também que eu tenho muito apreço, né? Eu carinhosamente chamo de tia. Inclusive eu chamo todo mundo de tia aqui. Pitauã, ela é mais nova do que eu, mas é minha tia também. Eu tenho a idade da filha dele, quase. É porque cuida de mim, né? Então quem cuida de mim é minha tia. Tamo E junto. essa tia. E aí, essa irmã chegou, a Érica, e aí teve um trabalho aqui, a mãe Célia veio, fez um trabalho, e no final desse trabalho, essa irmã recebeu um herê. E aí, quando eu fui interagir com esse herê, além de eu cambono também, que faço essa função de cambone aqui na casa. Quando eu fui cambonar esse herê, ele pediu para mim buscar uma bola para ele brincar. E eu entreguei a bola, ele começou a jogar bola comigo, com o João aqui nesse salão aqui, né? E aí eu perguntei o nome dele, falei, como é que é o seu nome? Ele falou, Zezinho. Aí ele me olhou assim, eu me espantei, né? Olha o Zezinho. E aí ele falou assim, ó, tio, você me conhece? Eu falei, conheço, você é meu amigo. E aí, assim, ele ficou aqui, brincou comigo. Bem interessante, assim, o Herê que cuidava de mim na infância, voltar depois de 40 anos, com 30 e poucos anos, né? E brincar com o João. Mas conta mais um pouquinho pra gente como é que você reconheceu que era o E, Zezinho? na verdade, eu perguntei o nome dele. Eu perguntei, eu vi que era um menino e perguntei o nome. E aí ele foi e falou: Ah, você é meu amigo. E você é meu amigo, isso mesmo. E aí terminou o ritual, o Herê, a mãe Célia deu prosseguimento, o Herê se incorporou da irmã e ela sentou aqui para terminar o trabalho. E aí a Érica não sabia dessa história do Zezinho, da minha infância. Só que quando terminou, ela levantou, ela falou: Mãe, o Zezinho é um amigo do Tiago. Levantou, assim, emocionada, chorando, me abraçou. E assim, porque a Érica não tinha entendido, ela não sabia da história, não entendia o que estava acontecendo, mas ela sentiu. Ela sentiu toda aquela interação que eu tinha com esse Herê. E para mim, assim, pô, é mais uma surpresa bem agradável, depois de tanto tempo, reencontrar esse Herê aqui na casa, né? E aí, no outro dia, teve a festa das crianças aqui, o almoço dos inocentes. Durante a gira, o Zezinho voltou, eu tive mais a oportunidade de interagir com ele. Então, são coisas que vão acontecendo que talvez, assim, para quem está ouvindo, não tenha muito significado, mas para mim tem muito significado, muito valor, tudo isso que aconteceu. Pegando esse gancho do significado, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acho que a resposta explica um pouco essa questão do significado. Você falando comigo aqui, eu tenho, sentada nessa mesa aqui, eu tenho vários déjà vus. E eu tenho a sensação de que realmente, sabe, as pessoas que estão aqui no Centro Espírita Nossa Senhora da Guia já tiveram uma vivência anterior a essa e acho que talvez tenham combinado de voltar e fazer outra coisa. Mas isso não é uma particularidade da nossa casa, porque eu particularmente acredito que as conexões humanas não são feitas só nessa vida, sabe? As conexões são planejadas mesmo. Você vê, você olha uma pessoa, você sente um afeto por ela e você não sabe nem de onde vem esse afeto. Então, eu queria te fazer uma pergunta, se você enxerga dessa maneira. Você acha que, tipo assim, já teve uma vivência anterior? Você acredita nisso que eu tô te Com falando? certeza, acredito muito. Não só por conta dessa interação com esse Herê, mas desde que eu cheguei na casa. Assim, a forma como eu vim parar aqui no terreiro vai explicar e vai reforçar essa sua ideia. Eu, como eu te disse, depois disso, eu não tive uma vivência dentro de um terreiro.
Gostaria de ter tido, mas era um momento ali da minha vida. E aí eu fui para a igreja católica, fui para a igreja evangélica, me envolvi em rituais assim de algum santo daime, e tudo isso parecia assim que eu não tinha achado o meu lugar. E aí, depois de 14 anos trabalhando como bombeiro, a gente acaba, como você falou, segurando uma carga muito pesada ali, que não mexe com nossa emoção. No começo não, mas ao longo do tempo aquilo vai acumulando, acumulando. E aí eu tive um problema, assim, um problema que a princípio foi diagnosticado como problema psiquiátrico. O meu comportamento mudou, mas isso tem a ver também com o uso abusivo de droga, comportamentos que não eram saudáveis para mim e que eu tinha naquele momento. Só que eu tive, talvez assim, não por acaso, a, a oportunidade de trabalhar no Corpo de Bombeiros junto com o pai Cid. E ele trabalhava no mesmo quartel do que eu. E ele observando todo esse meu comportamento que estava assim, fora do padrão ali, teve um dia que ele chegou e me convidou para ir aqui no terreiro. Aí me chamou para ir no terreiro e eu estava assim, passando por uma situação muito difícil. Eu, a minha família tinha, a Renata tinha saído de casa, né, por conta de um divórcio. Eu tinha sido afastado do meu trabalho por conta desses comportamentos. E aí cheguei aqui para conversar com o Pai Cid. E aí fiquei ali fora na assistência esperando. Daqui a pouco saiu aqui da Cafu, né? Eu veio andando na minha direção do Pai Cid, mas eu vi que o Pai Cid tá andando aqui com um gingado diferente, né? E aí, quando ele chegou para mim, eu falei, "Ô", lá dentro a gente chama ele de Soares, né? O Sargento Soares. Eu falei, ô Soares, tudo jóia? Vim falar contigo. Ele falou, você conhece meu cavalo? Eu falei, você me conhece? Eu falei, sou o Soares. Ele, não, eu sou o seu Chico. Eu tô aqui para te ajudar. Mas se você não se endireitar, eu viro o diabo. Eu falei, cara, aquilo ali foi um choque para mim, né? Até porque essa entidade, o seu Chico, quando ele vem, incorpora no Pai Cid, ele apresenta um comportamento muito diferente do que o Soares apresenta, que apresentava. O Soares que eu conhecia era uma pessoa. Eu falei, cara, o que é isso? Ele olhou para mim e falou assim, ó, você tem cara de diabo. Eu falei, cara, que é isso? Aí me pegou assistência lotada, me levou aqui para a porta ali, chamou todo mundo que estava no terreno, gritou, ô, aqui. Todo mundo olhou para mim e falou assim, olha a cara de diabo desse menino. Aquilo para mim foi um choque. Mas hoje eu entendo que fazia parte do tratamento, né? O tratamento não é convencional, mas que foi importante. E o que que isso te ensinou? Você pode contar pra gente? Na verdade, assim, tem a ver com essa situação. Será que é por acaso que eu trabalhei com paciente? Será que tudo isso já não estava, não era algo engendrado pelo destino para que eu pudesse voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, que era um terreiro de Umbanda? E aí aqui eu comecei a ser tratado pelo seu Chico, outros irmãos, né, que, na verdade, outras entidades que me abraçaram. Então, assim, posso citar várias, além da avó, seu João Baiano, seu Zé do Morro, Aide, o Boto. Toda aquela egrégora me abraçou e começou a tratar de mim. E aí isso daí foi bem interessante. E aí eu acho que nada disso é por acaso. Toda essa energia, esses encantados, essas entidades já estavam talvez até esperando que eu viesse para poder me curar, né? E até a proposta de hoje era falar sobre os processos de cura que são feitos aqui e aqueles que eu faço parte, que eu me envolvo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que realmente as coisas estão bem encaixadas ali. A gente estudando assim a cultura iorubá, vai existir uma ideia de que quando você vem do Orum, do mundo extrafísico, para o Aí, para o mundo físico, você tem uma audiência com um ser criador, que aqui a gente vai chamar de Olodumare. E aí nessa audiência, você faz acordos com ele.
Então você fala, ó, eu vou vir, talvez te pergunte, o que que você vai fazer nessa existência? Ó, eu vou vir, eu vou ser bombeiro, eu vou ser pai de 2 crianças, uma menina e um menino, vou casar com a Renata, eu vou participar de vários... Só duas? Oi? Só duas? É, Por possivelmente enquanto. não, né? O João já dá trabalho para 10, assim. Cadê a Renata? Inclusive, se não fosse todo um quilombo cuidando do João, talvez eu não teria condições. Você sabe disso, você sabe como é que é. E aí, A audiência com não, o. e aí você passa para essa audiência e você faz acordos. E foi, então beleza, você vai lá e vai cumprir. Chega no momento que você passa por uma outra entidade chamada Onibodê, que é o Exu, né? Como? Onibodê. Onibodê. Onibodê, numa tradução assim mais simples possível, seria porteiro, que é o guardião entre o Orum e o Aie. E aí você vai e fala, ó, eu vou vir aqui, eu vou fazer isso, 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 e ele vai te dar odus que vão compor o seu ori, que são o odu é um destino, é um caminho que você vai percorrer durante essa existência para que você cumpra todos esses acordos que você fez. E nesses acordos você vai adquirir nessa existência virtudes. Então, assim, é o que o Yorubá vai chamar de eu é Pelé, talvez assim, seja um bom caráter. Então, durante a sua vida, você vai passando por situações onde você vai adquirir a paciência, a disciplina, eh, e o bom caráter em si, né, a bondade. Circunstâncias vão acontecer na sua vida para que essas virtudes sejam forjadas no seu ser. E aí, mas você tem um livre-arbítrio. Você pode optar por, se eu quiser desviar do caminho, eu vou desviar do caminho. Vão existir divindades que... Deixa eu fazer uma perguntinha que talvez o pessoal aí de casa esteja se perguntando a mesma pergunta. Uhum. Os odus, então, seriam oportunidades que a própria ancestralidade coloca no caminho no seu caminho a fim de te ajudar a adquirir aquelas virtudes? É, Seria isso? o Odu seria... Porque a língua iorubá, uma palavra, ela traz muitos significados. A nossa cultura ocidental, ela é muito cartesiana, então uma palavra ela só quer dizer aquilo, né? Se a gente for porque o inglês, você perguntar assim, o que que é glass? Glass pode ser óculos, pode ser janela, é vidro. No português, uma palavra é uma coisa só e a gente às vezes se prende ao significado daquela palavra. Então, o Odu, na verdade, ele seriam caminhos que você vai ter para poder percorrer, né? E esse caminho vão trazer forças, vão trazer forças espirituais para que você complete esse propósito. Então, aí eles entendem que assim, ao lado direito de Olodumare existem 400 mais umas seres espirituais que vão trabalhar para que você cumpra esse caminho. 400 mais uma. 400 mais um é um número que não é 400 mais um. É um determinado número mais um. Eu ficava também me perguntando, 400 mais um, por que não é 401? Mas na verdade é 400 mais um, porque é um grande número, mais um que sempre pode existir mais uma entidade, um ser espiritual, porque é infinito. Então, assim, se do lado direito existe 400 e mais uma seres espirituais que vão concorrer para que você logre êxito nessa caminhada, nessa existência, do lado esquerdo vão existir 200 mais um seres que vão te corrigir caso você desvie desse caminho. Então, assim, é interessante que a espiritualidade te dá o dobro de oportunidade para você se dar bem, né? Tem 400 mais um de um lado, tem 200 do outro, é o dobro que vão te favorecer. Mas a gente, pelo livre-arbítrio, a gente pode desviar desse caminho. E aí, desviando desse caminho, uma dessas entidades eles vão chamar de Ajogun. O que que são os Ajogun? Iku. O orixá Iku é um Ajogun. A morte. A doença é um Ajogun. A perda é um Ajogun. A maledicência é um Ajogun. Então, e quem controla esses Ajogun é um outro ser espiritual que são as Yames, Yame Xorongá.
junto com Exu, que tem poder sobre esses Ajogun. Mas Exu não vai vir, Exu, o Imolé, o Orixá, ele não vai vir para poder te. Imolé é um outro nome para Exu? Na verdade, Imolé é uma classificação de um ser espiritual que é assim: o Orixá é um Imolé. Na verdade, é um Irumolé, porque está à direita. Mas isso é só a forma de tratar. Mas é uma divindade, um ser espiritual. Mas esse Exu ele não vem para poder te castigar por castigar. Ele não é um sádico que só quer ver o seu sofrimento. Esses castigos, ou esses ajogun vão agir na sua vida para trazer uma mensagem. E qual é a mensagem, o recado? A doença ela vem, ela traz uma mensagem. E a mensagem é justamente, ó, você está desviando do seu caminho. Que às vezes assim, eu li um livro uma vez de até um médico chamado Paul Brand que foi tratar pessoas leprosas na Índia. E aí o título desse livro é A Dádiva da Dor. E aí ele vem tratando como que a dor é uma dádiva. E a gente acha que a dor não é uma dádiva. Nosso pensamento ocidental, a gente quer se livrar da dor. Eu não quero sentir dor. Mas em alguns momentos, a dor serve para poder te tirar daquele caminho que você está percorrendo, que não vai contribuir para que você alcance virtude. Então, a perda, a maledicência, esses ajoguns servem para poder te endireitar, fazer com que você volte para o caminho. Eu senti isso quando eu percorri uma estrada, me envolvi com situações que não eram interessantes, comecei a sofrer. Então, eu sofri a perda do meu emprego, eu sofri uma doença, eu sofri a perda da minha família. Isso tudo contribuiu para que eu pudesse voltar para o terreiro. Então, os ajoguns eles vieram para poder endireitar o meu caminho, para que eu voltasse